O Brasil não vai se manifestar oficialmente sobre a posição americana, mas eu apurei o que estão pensando os nossos diplomatas, a nossa cúpula ali do corpo diplomático, está lá na coluna do site do UOL. O Brasil avalia que os Estados Unidos erraram ao reconhecer o opositor como o vitorioso na Venezuela. O Itamaraty avalia que os Estados Unidos erraram ao reconhecer Edmundo Gonçalves Urrutia como presidente eleito da Venezuela. Como eu estava dizendo, não vai ter comunicado oficial, mas essa é a percepção da cúpula da diplomacia brasileira, que ontem à noite foi pega de surpresa pelo anúncio, mas para os nossos diplomatas, os Estados Unidos ainda não têm dados suficientes para garantir a vitória da oposição sobre Nicolás Maduro, já que as atas eleitorais oficiais não foram entregues. E, além disso, esse tipo de declaração só acirraria os ânimos e dificulta as negociações. Os diplomatas ressaltam, que depois do anúncio, a sede nacional do partido da Maria Corina Machado foi assaltada em Caracas. E aí eu estou descrevendo aqui os argumentos do Blinken, e um diplomata com quem eu conversei me diz exatamente isso. Os Estados Unidos já erraram muito na Venezuela e agora estão errando de novo, se referindo ao episódio do Guaidó. Também ontem foi ao ar uma entrevista do enviado do presidente Lula a Caracas, de Celso Amorim, o principal assessor de Lula. Só que ele deu essa entrevista antes que o posicionamento dos Estados Unidos fosse conhecido. Nessa entrevista, Celso Amorim disse que o Brasil está decepcionado com a demora para a divulgação das atas da eleição presidencial na Venezuela. Ele também avaliou que o contexto venezuelano agrava a situação. Amorim afirmou que acredita que a organização Centro Carter, que acompanha eleições ao redor do mundo, não é manipulada. Vamos acompanhar. Nós estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os dados. Eu acho que, indiscutivelmente, o Centro Carter não é manipulado, ele já demonstrou. O presidente está numa posição de que é preciso mostrar os boletins de urna. Isso é um ponto de honra para o Brasil poder chegar a uma solução para o que está acontecendo lá. Eu acho que digamos... O problema é que a Venezuela, em função de tudo que já aconteceu, em qualquer país, o ônus da prova está em quem acusa. Mas no caso da Venezuela, o ônus da prova está em quem é acusado, ou quem é objeto de suspeição. E eu acho que, de fato, em função de tudo que já aconteceu, de todo o quadro político, há uma expectativa de que a Venezuela possa provar, que o governo venezuelano possa provar que a votação que ele alega ter tido. A dúvida é realmente se a contagem corresponde às atas. Então, eles têm que mostrar as atas. Eu perguntei isso ao presidente Maduro, na presença do presidente da Assembleia, e ele disse que era uma questão de 2 ou 3 dias. Gente, vamos, Josias Tales, agora analisar essas posições. Josias, os Estados Unidos foi para uma posição ali um pouco mais extremada, reconheceu a vitória do opositor, diz que na avaliação dele já há evidências robustas para isso. As atas, os 80% de atas ali que a oposição mostra, dizendo que a vitória do Edmundo Gonçalves já é fato, o posicionamento do Centro Carter, enfim, para os americanos já há elementos suficientes para declarar Edmundo Gonçalves como vencedor. O Brasil está numa posição aí no meio do caminho, não dá para dizer que ele está no outro polo, porque ele não reconheceu Maduro como vencedor da eleição. Mas ele continua pedindo as atas, continua ali numa posição tentando uma conciliação e diz que está decepcionado com Maduro, que espera que ele entregue os documentos, que espera que ele se posicione, diz que com o Amorim dizendo que confia no Centro Carter, tentando ainda fazer alguma mediação. Como que você avalia, Josias, o posicionamento dos dois países? Qual pode ser mais efetivo nessa crise? Se formos analisar friamente, é preciso considerar
que o Anthony Blinken ele está falando para o público interno. Os Estados Unidos estão em meio a uma campanha presidencial. E assim como ocorre com o Brasil, com Colômbia e com outros destinos do êxodo venezuelano, também os Estados Unidos recebem levas de refugiados da Venezuela. Isto é uma questão lá. O ingresso de imigrantes ilegais é um dos pontos centrais da campanha eleitoral. E a Kamala Harris, que agora é a candidata dos democratas, ela tem esse espinho no pé, porque durante a gestão Biden ela foi incumbida de administrar essa questão da imigração ilegal e não foi muito bem. A imigração aumentou, há uma visão generalizada nos Estados Unidos de que afrouxaram-se os rigores para a limitação do ingresso de imigrantes ilegais. É para esse público interno, submetido ao discurso do Donald Trump contra imigração, que o Anthony Blinken está falando. E de resto, os Estados Unidos têm uma preocupação adicional, porque está claro para eles que a manutenção do Nicolás Maduro a qualquer custo no poder na Venezuela significa um avanço no xadrez geopolítico de dois adversários tradicionais da Casa Branca, China e Rússia. São os dois principais aliados do Maduro nesse momento. Então, é para esse público, o público interno, e para esses dois países que o Anthony Blinken está falando. Está deixando claro que, aliás, o que ele está dizendo não é uma mentira. O Nicolás Maduro perdeu a eleição na Venezuela. Isso está claro como água de bica. Do contrário, ele já teria entregue os papéis, já não estaria embromando, não estaria fazendo esse jogo essa mise-en-scène de encomendar uma auditoria para um tribunal que todos sabem estar submetido às suas determinações. Essa coreografia toda, essa encenação, ela é uma evidência de que houve uma gigantesca fraude na Venezuela. De resto, os dados já foram feitas projeções com base em atas eleitorais que foram divulgadas e fazendo-se uma projeção. O New York Times publicou uma reportagem muito bem fundamentada ontem. Há também estudos feitos aqui mesmo no Brasil com o auxílio de pessoas na Venezuela, a identidade é mantida em sigilo por razões óbvias, mas os dados que foram obtidos lá foram compilados e, numa projeção matemática, verifica-se que claramente o Nicolás Maduro perdeu a eleição. Agora, o posicionamento do Blinken, ele em tese, mais lógico do que o do Celso Amorim. E o que está dizendo o Celso Amorim? Nós estamos muito decepcionados. E ele tem uma dificuldade enorme para direcionar a sua decepção para o Maduro. Ele diz, olha, a Comissão Nacional Eleitoral ainda não divulgou os dados, como se fosse uma determinação ou como se fosse uma prerrogativa desta comissão divulgar os dados. Não divulgou os dados porque o Maduro, que aliás controla a comissão também, tem lá um compadre dele dirigindo essa comissão, não permitiu que fossem divulgados os papéis, né? Então, a decepção do Celso Amorim, que é um homem sensato, sagaz, ele sabe que deve ser direcionada essa decepção para o Maduro. Aí ele diz que esteve com o Maduro. Estive lá, perguntei pelas atas eleitorais, ele disse que em 2 ou 3 dias elas seriam divulgadas. Ora, o Celso Amorim esteve com o Nicolás Maduro na segunda-feira. Nós já estamos na sexta, portanto, o prazo já se esgotou. O prazo de 2 ou 3 dias. Está claro que o Maduro não vai divulgar essas atas, ou ainda que as divulgue, elas não terão o menor crédito, porque com esse prazo já deu aí um período aí bastante razoável para que esses papéis fossem manipulados, né, para atender aos interesses do Maduro. E essa dificuldade do governo brasileiro de direcionar a sua decepção para o alvo correto, que é o Nicolás Maduro, ela é um problema também, porque tivemos dias atrás o presidente Lula dizendo que não, nada de anormal aconteceu na Venezuela e a oposição, que se estiver insatisfeita, pode recorrer ao judiciário. Isso é muito mais grave do que
você considerar inadequado um reconhecimento pelos Estados Unidos de que o Edmundo Gonzalez venceu a eleição.